muitas vezes, dentro das igrejas, como em toda a sociedade, como nos lares, está havendo um papel de desconstrução da figura do pai, da figura masculina, dentro da sociedade, em casa e, por conseguinte, dentro da igreja. Essa é a razão porque você vê cada vez mais as igrejas com pastoras, com bispas, com apóstolas, com profetisas e coisa desse tipo. Há uns anos atrás, nós fizemos uma viagem por todos os lugares importantes da Reforma Protestante. Então, nós estivemos na igreja de Zwinglio, na igreja de Lutero, na igreja de Calvino, na igreja dos Valdenses. E é triste, irmãos, nós vemos que depois de aproximadamente 500 anos, todas aquelas igrejas que foram igrejas tão importantes na Reforma Protestante, elas estarem sido tomadas de assalto pelo feminismo, pela agenda progressista, e abandonaram completamente o Evangelho. É muito triste isso. Então, nós precisamos zelar para que isso também não aconteça com a nossa igreja. E para essas coisas acontecerem, basta uma geração. Nós já vimos isso, né? Paulo virou as costas e a igreja de Gálatas foi invadida lá pelos falsos profetas, pelos judaizantes. Josué faleceu e na geração seguinte, a geração de Josué, o povo já estava servindo outros deuses. Irmãos, Deus havia arrancado o povo do Egito com sinais e maravilhas nunca vistas nessa terra. E depois de alguns dias, o povo estava construindo um bezerro de ouro no meio do deserto e atribuindo àquele bezerro de ouro o fato deles terem saído do Egito. E eles viram com os próprios olhos tudo aquilo que Deus fez. Então nós precisamos que Deus guarde o nosso coração, guarde a nossa igreja, porque nós não somos testemunhas oculares de nada. Tudo que nós cremos é pela fé, pela revelação do Espírito e pelo testemunho da palavra. Mas, por outro lado, nós temos o consolo e o conforto, porque Cristo fala que nós somos mais bem-aventurados, nós somos mais felizes, porque nós não vimos e cremos. Então, aquelas igrejas, como eu estava dizendo, ali na Europa, e nos Estados Unidos, aqui no Brasil, quantas igrejas hoje já não foram tomadas por essa agenda feminista, por essa agenda progressista, e a figura masculina cada vez mais desconstruída. A figura do pai, ela é tão importante quanto a figura da mãe. A figura da mãe, ela é muito importante, ela é fundamental numa parte da vida do filho e da filha. E a figura do pai também é extremamente importante em outras fases. Então, numa fase, a figura da mãe é mais importante. Em outra fase, a figura do pai é mais importante. Deus não faz as coisas à toa. São papéis diferentes. E quando as pessoas vão defender o papel da mulher como pastora na igreja, um dos textos mais usados são esses daqui. Você começa a falar isso, você pega lá o texto que Paulo escreve para a igreja de Corinto e o texto que Paulo escreve para Timóteo, proibindo o papel da mulher na liderança da igreja, da mulher pregando, da mulher ensinando. Um dos textos que é primeiro sacado é esse daqui. Mas e as filhas de
E as filhas de Filipe que profetizavam? Então, daí, nós precisamos lembrar algumas coisas, né? Primeiro, que nós não sabemos exatamente o que significa profetizar aqui. Né? Em termos gerais, profetizar é aquele que traz a palavra do Senhor. Ok? E tudo que indica aqui é que elas faziam isso em casa. O cânon, a palavra de Deus, ainda não estava inteiramente revelada ainda. Outro aspecto é que ainda a igreja não existia. Não existia igreja ainda. E quando Paulo, ele vai escrever para a igreja de Corinto e para Timóteo, a proibição é para que a mulher ensine homens na igreja. Então, a mulher, ela pode ensinar outras mulheres, ela pode ensinar as crianças, ela pode ensinar adolescentes, ela pode ensinar seus filhos, ela pode ensinar suas amigas, e juntamente com o marido, ela pode ensinar qualquer pessoa. Esse é um aspecto. Agora, tem outro aspecto aqui. Na casa de Filipe, Paulo recebe Ágabo, que profetiza que, indo a Jerusalém, ele seria preso. Ora, Paulo estava numa casa, hospedado numa casa, em que moravam ali naquela casa 4 profetisas. Quando o Senhor precisou falar com Paulo, o que ele fez? Ele mandou Ágabo, um profeta, um homem, para profetizar. Percebe? Atos 21, 10 e 11. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E, vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim, os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Ágabo não estava falando que era para Paulo não ir. Ele estava dizendo o que iria acontecer. Percebe? Então, lá naquela casa tinha 4 donzelas que profetizavam. Mas quando Deus quis falar com Paulo, que era um homem, ele mandou um profeta para falar com Paulo. A Bíblia não se contradiz, irmãos. A Bíblia não se contradiz. Então, nós devemos estar atentos para que essas agendas feministas, essas agendas progressistas, elas também não entrem na nossa igreja. Porque elas não entram de repente. Elas vão entrando aos poucos. E quando a gente menos percebe, a igreja já está totalmente corrompida. Um outro aspecto